Saudações, meus caros, um bom dia para todos e para todas, né? Vamos lá iniciar mais uma semana no nosso processo de estudo. A gente está trabalhando em História aqui agora, a frente A. Estamos precisamente neste módulo número 14. Estamos aí tentando avançar aí no livro número 3, né? Já vimos uma série de capítulos aqui. E este capítulo nosso aqui, nós já estamos bem no finalzinho. Já estamos bem no finalmente, né? Lembrando para vocês alguns fatos assim, muito importantes para a gente continuar o nosso estudo. Então, alguns elementos que eu gostaria de recordar para os senhores. Aqui na Itália, unificação italiana, né? Esse processo de unificação na Itália, ele também vai se dar no século XIX. Então, é muito importante, né, o senhor compreender bem esta data, aqui no século XIX, a partir da segunda metade, né, na metade final do século XIX. Lembrando que tanto para a Itália quanto para a Alemanha, nós temos a presença da Áustria, que ocupa territórios italianos, aqui no caso, depois do Congresso de Viena, 1815, que restabelece as antigas dinastias europeias. A questão da Itália é muito simples, né? Nós temos aqui Roma, a capital, onde mora o Papa, e então nós temos também aqui um pedaço de terra chamado Estados Pontifícios. Então, como é que funcionou aqui na Itália? O reino mais industrializado era o reino de Piemonte-Sardenha, vamos marcar aqui no mapa, e através de Vítor Emanuel, eles vão tomar todo o norte da Itália. O sul da Itália, chamado de Reino das Duas Sicílias, né? Uma capital é Nápoles, outra está aqui, a própria Sicília, aqui na ponta da bota, na ilha. A parte sul foi tomada por Garibaldi, aqui está. Então, tivemos dois movimentos, um movimento no norte e um movimento no sul. Garibaldi entrega o comando a Vítor Emanuel II, e Vítor Emanuel II marcha sobre os estados pontifícios, toma os estados pontifícios e cerca o Papa, né? Então, o Papa agora vai estar prisioneiro dentro do próprio Vaticano, conhecido como a questão romana, né? Porque eles queriam uma capital que não fosse nem do norte nem do sul, e veja bem, Roma é uma capital histórica. Pois bem, o processo de unificação italiano, então, está concluído. Lembrando que a parte norte tem muita indústria e a parte sul é mais agrícola. Então, o norte é mais rico do que o sul na Itália. O processo de unificação da Alemanha, nós estávamos vendo na aula anterior a esta, né? E a unificação alemã, ela tem uma característica. Nós temos aqui uma confederação de estados alemães. Na verdade, eram nada menos, nada mais que 38 estados, né? Quem comandava essa confederação era a Áustria. Então, a Áustria tinha o comando sobre a Alemanha. Mas a Alemanha começa a se organizar a partir do reino prussiano, que é o reino mais industrializado. E a figura aqui de um sujeito chamado Otto von Bismarck. Otto von Bismarck é o personagem mais importante no processo de unificação. Otto von Bismarck, então, com os prussianos, organiza um exército. Para testar esse exército, ele faz a guerra contra a Dinamarca, e ele toma o território dinamarquês numa facilidade muito grande. Depois, a Áustria queria ter um pedaço desse território, né? A Áustria está mais ou menos aqui. Então, essa confederação alemã declara a guerra à Áustria e vence a Áustria na guerra austro-prussiana. Depois, a França, que no mapa deve estar mais ou menos aqui, a França ficou muito descontente com o aumento do poder alemão, e a França, através do seu líder, Napoleão III,
declara guerra à Alemanha. E a Alemanha vence a França. Inclusive, o rei da Alemanha é coroado no Palácio de Versalhes, né? Então, Otto von Bismarck vence a batalha, mas ele é só o primeiro-ministro e o ministro da guerra. O Kaiser se chama Guilherme, e Guilherme I será coroado no Palácio de Versalhes. Nós já estamos aí no contexto, então, da Primeira Guerra Mundial. Pronto, a Alemanha está unificada. Quem organizou o processo foi a Prússia, que se tornou a porção mais importante da Alemanha neste período, já que ela também era mais industrializada. Meu caro estudante, quais foram os reflexos destes dois processos de unificação na Europa? A saber, o processo de unificação alemã e o processo de unificação italiano, né? Então, veja bem, então, a Itália e a Alemanha, depois que elas conseguiram a independência, elas vão investir pesado em seu processo de industrialização. Então, em outras palavras, agora nós temos mais duas nações para concorrer com a França, com a Inglaterra, com a Bélgica, com o Japão, com os Estados Unidos, com a Rússia, na corrida imperialista. Então, Itália e Alemanha chegam depois, mas já chegam poderosas. Então, nós vamos ter um desequilíbrio dentro da Europa. Um desequilíbrio industrial, um desequilíbrio econômico. Então, o equilíbrio de forças dentro da Europa, ele se altera com a chegada da Itália e da Alemanha, já que a Itália e a Alemanha também querem o seu quinhão. A Itália e a Alemanha também querem terras, também querem colônias, também querem mercados para escoar a sua produção e querem também matéria-prima. Esse processo de competição industrial altera o equilíbrio de forças dentro do continente europeu. E estas rivalidades serão resolvidas, seja na Primeira Guerra Mundial, né? Porque a França estava com aquela ideia de revanche contra a Alemanha, já que a Alemanha tomou as regiões da Alsácia e da Lorena, e foi humilhada, né, com a coroação do Kaiser no próprio Palácio de Versalhes. Então, os franceses estão muito abalados, né, com toda esta situação, e existe um clima de revanche, de vingança, circulando dentro do território francês, que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Depois nós vamos estudar nos próximos capítulos e no livro 4 este contexto. Sem falar que nós vamos estudar também, no próximo capítulo, que é o capítulo 15, uma parte só dedicada ao imperialismo, para que a gente possa analisar com mais calma essas questões imperialistas. Então, nós vamos ver no próximo capítulo. Lembrando que aqui neste capítulo 14, nós estamos falando da Itália e Alemanha. Como a Itália e a Alemanha chegaram depois, dentro do processo de industrialização, a Itália e a Alemanha, então, estarão sempre coligadas, estarão andando juntas, porque elas têm as mesmas demandas. Não é que um gostava demais do outro, né? Mas era a necessidade do momento. Então, a Itália e a Alemanha tinham esta necessidade comum, portanto, né? De conexão, de coalizão, para que pudessem ganhar mais mercado dentro da Europa. Um outro elemento importante para a gente também analisar e falar é que o processo de unificação da Itália e da Alemanha, eles vão ter uma incidência muito grande sobre a realidade brasileira, né? Então, é um processo que vai chegar ao Brasil, um processo que vai ter reflexos aqui na nossa realidade nacional. Então, essas guerras, então, de unificação,
aumentaram os conflitos dentro do continente europeu. E, evidentemente, que esses conflitos fizeram com que a população, tanto italiana quanto alemã, numa insegurança muito grande, procurassem outros territórios para viver melhor. E o Brasil foi um desses destinos, seja para italianos, seja para alemães, para fugir, portanto, destes conflitos que assolam o território europeu. Então, nós vamos ter a presença de um grande número de imigrantes destes respectivos países aqui dentro do nosso território brasileiro. Lembrando que as pessoas que vão fugir da Itália e da Alemanha, elas já conhecem as indústrias, mas elas são homens, eles e elas são homens do campo. Estes imigrantes trabalham com a agricultura. Então, estes imigrantes italianos e alemães, chegando ao Brasil, eles vão se adaptar muito bem às culturas de café. Eles vão para as plantações de café aqui no Brasil, né, principalmente em São Paulo. Depois eles vão descer para a região sul do território brasileiro para adquirir pequenas porções de terra e tocarem a sua vida com a sua família. Favorece muito, portanto, a entrada à lei brasileira que proíbe o tráfico de escravos de 1850, que nós até falamos sobre ela, né, na frente B, não aqui na frente A, que é a Lei Eusébio de Queiroz. Então, como não se tem mais mão de obra cativa disponível, a solução para os cafeicultores, para os barões do café, portanto, é contratar estes imigrantes para trabalharem no território brasileiro. Então, nós vamos ter um reflexo bastante interessante aqui dentro do Brasil. Lembrando para vocês, então, que num primeiro momento, né, no momento número 1, estes imigrantes vão para o oeste paulista, né, mas ali no oeste paulista eles vão enfrentar algumas dificuldades muito grandes e depois eles vão migrar, né, para a região, portanto, que oferece trabalho assalariado para esses imigrantes. Eles vão ter muitos conflitos no início, porque os barões do café tratavam o imigrante como um escravo. Mas os imigrantes, né, e alguns já eram alfabetizados, já conheciam lutas e tudo quanto, então eles vão se organizar melhor para o trabalho na cafeicultura. Lembrando também que eles são muito experientes em várias áreas das atividades, inclusive quando aumentar o processo de industrialização no Brasil, os imigrantes, alguns deles já têm experiência, já trabalharam em algumas fábricas europeias, serão utilizados também na indústria, né? E, logicamente, que eles vão, então, já ser operários, que já eram iniciados na questão industrial. Um outro elemento bastante importante é que, quando estes imigrantes e esta população operária começar no Brasil, evidentemente que serão explorados pelos burgueses, né, como acontece na Europa, não vai ser diferente no Brasil, e esses próprios imigrantes, eles têm experiência, muita experiência, na verdade, até mesmo com sindicatos, com lutas trabalhistas. Alguns conhecem, inclusive, as ideias de Karl Marx, né, do socialismo. E esses imigrantes, então, irão implementar toda esta questão aqui também no Brasil, né? Vão trazer também estas questões aí para o Brasil. Sem falar que os imigrantes vão influenciar demais a cultura brasileira, em vários e vários aspectos, em várias e várias dimensões, a saber, como na questão da alimentação, lógico, né? Na questão cultural, nas questões das técnicas agrícolas, na questão do desenvolvimento urbano,
Então, eles vão influenciar muito a construção do Brasil. Então, logicamente, que a unificação italiana e alemã, ela tem reflexos diretos na realidade brasileira. Reflexos diretos na realidade brasileira. Então, quando tivermos a guerra, por exemplo, principalmente a Segunda Guerra Mundial, né? O Brasil vai ficar muito em dúvida, por causa da grande quantidade de italianos e alemães, de qual lado que ele entra na guerra. Ele vai escolher o lado dos aliados por causa de pressão americana. Mas durante um bom período de tempo, o Brasil ele pensava seriamente em entrar na guerra do lado da Itália e da Alemanha. Aí está, portanto, os reflexos no Brasil. Mas esse capítulo 14 ele é muito pitoresco, porque ele ainda tem um elemento importante para a gente analisar, que os senhores têm aí na página 33, que é justamente a Comuna de Paris. Então, é uma reflexão aqui muito importante, é algo que a gente tem que falar com muita calma, né? Tem que explicar para vocês, já que foi o primeiro movimento comunista do mundo. Comuna vem de comunismo, vem das ideias de Karl Marx. Então, é a implantação do primeiro sistema comunista. Lembrando que ocorre, né, no ano de 1871. Então, a data está aqui nesse slide para que você possa acompanhar bem, portanto, a conclusão deste século XIX. E lembro também para vocês que o primeiro sistema socialista, né, ele vai se implantar mesmo só a partir de 1914 na Rússia. Lógico que nós vamos também ter um capítulo aqui na frente A para analisarmos este movimento. Mas vamos ficar aqui na França, vamos ficar aqui neste período. Então, lembro para vocês o seguinte, no ano de 1870, então um ano antes de estourar a Comuna de Paris, nós temos um rei francês chamado Napoleão III. Napoleão III, então, ele está muito incomodado com o grande desenvolvimento alemão e Napoleão III está muito preocupado, né, com as conquistas da Alemanha. Então, França e Alemanha vão entrar em guerra. E Napoleão III, então, vai declarar guerra, né, ao Kaiser, ao exército prussiano, que é justamente a guerra que nós já tratamos da vez passada, que é a Guerra Franco-Prussiana, entre 1870 e 1871. E como os franceses estavam sendo massacrados pelos alemães, o rei francês, Napoleão III, ele teve uma ideia. Napoleão III falou assim, eu vou lá para frente de batalha, porque se eu for para frente de batalha, eu vou injetar o espírito de Napoleão no povo francês. Os soldados vão me ver na frente de batalha e os soldados vão ganhar um novo ânimo e a gente vai derrotar estes alemães. Então, Napoleão III foi para a frente de batalha, né? Ele queria aumentar o fervor militar do seu exército, que estava sofrendo sucessivas derrotas contra o exército prussiano, que era um exército mais tecnológico, um exército mais industrializado, um exército muito mais preparado do que o exército francês. E numa batalha daquelas lá, chamada Batalha de Sedan, então, na Batalha de Sedan, Napoleão III foi capturado. Olha que coisa pitoresca, o rei da França está sob a tutela da Alemanha. O rei foi levado para a Alemanha e lá ele foi obrigado a assinar, portanto, a rendição. Ele foi obrigado pelos alemães a assinar a rendição de seu país, decisão que não foi aceita pela população. Então, veja bem, que coisa constrangedora, né? O rei vai ser preso, vai assinar a rendição,
mas não é a vontade do povo francês se entregar. Então, veja bem, a França tem que resolver esse problema. Como é que a França vai resolver esse problema? A França não tem mais rei, né? Então, quem manda na França agora é a Assembleia. É a Assembleia Legislativa Francesa. Então, o poder constituído na França, depois da captura de Napoleão III, é o poder da Assembleia Legislativa. E a Assembleia Legislativa, então, ela não tem outra alternativa, né, a não ser, então, né, a alternativa para ela aqui agora é justamente dizer que Napoleão III, então, não é mais o rei, que Napoleão III, então, foi destituído do poder. Então, a Assembleia Legislativa na França, ela escolhe, portanto, um outro líder. Então, nós temos aqui o início, então, depois da captura de Napoleão III, de um período importante, chamado período da Terceira República Francesa. Então, eles não têm mais rei, né? Infelizmente, o rei foi capturado, eles precisam tocar o país para frente, então a Assembleia Legislativa decreta que eles são a Terceira República, e é escolhido para manter a soberania, o comando do país, um francês de nome Thiers, né? O Thiers, então, é escolhido para liderar a França nesta época de Terceira República Francesa. Inclusive, Thiers vai manter as suas tropas na guerra. O exército vai continuar operante, o exército vai continuar funcionando. Entretanto, as tropas, mesmo lideradas por Thiers, um novo líder, né, não vão resistir à Alemanha, e a Alemanha vai derrotar a França na Guerra Franco-Prussiana. Veja bem, né? O governo, então, de Thiers também é obrigado a assinar uma rendição. Olha que coisa pitoresca, então. Então, eles tinham um rei, Napoleão III, Napoleão foi obrigado a assinar a rendição, agora eles mudaram de líder, o líder é Thiers, que também é obrigado a assinar uma rendição. Então, é esse contexto que eu quero que você entenda, né? Então, veja bem, em 1871, então, nós tivemos um fiasco francês, mais uma vez, diante da Alemanha, e ela é derrotada pela Alemanha. E esse negócio de não ter um líder na França, já que os dois caíram, digamos assim, fez com que na cidade de Paris, milícias de trabalhadores, milícias populares se organizassem. Aqui nós chegamos na Comuna de Paris. Então, muita atenção, meu caro estudante. Então, na ausência de um líder para guiar o país, né? Como não tem um líder para levar o país, portanto, para frente, etc., os operários e os populares invadem fábricas, invadem o palácio de governo, né? E eles tomam o poder. Esta tomada de poder das pessoas, das classes populares, é que nós iremos chamar de Comuna de Paris. Aqui está. Então, são movimentos populares que vão tomar o poder. Estes movimentos populares, como vocês observam aqui nas gravuras e nas fotografias desta época, eles têm, portanto, inspiração socialista. É uma conquista que vai durar aproximadamente 72 dias. Então, esse governo comunista em Paris vai durar 72 dias. Então, o que os revoltosos irão propor, né? Então, os revoltosos vão propor uma igualdade total entre as pessoas,
igualdade civil, uma igualdade de direitos entre homens, mulheres e etc. Eles vão estabelecer um sistema de divisão de dinheiro, já que o socialismo e o comunismo funcionam assim, né? Principalmente atendendo as viúvas e os órfãos, que era uma quantidade considerável das pessoas por causa das guerras, tá bem? E eles vão tomar as fábricas, expulsar os burgueses, estabelecer o sistema comunista, como reza a cartilha comunista, né? Como reza aí as perspectivas do senhor Karl Marx. Lembrando que Karl Marx estava vivo ainda neste período, né? Karl Marx vai morrer em 1888. Karl Marx está acompanhando e está também gerenciando o movimento, ajudando o movimento a se organizar, tá bem? Ajudando o movimento a se organizar. Lembrando que o líder deste movimento da Comuna de Paris são chamados de comunardes, né? Então, esses revoltosos, esses revolucionários, são chamados de comunardes. Logicamente, né, que eles vão tomar o poder, aproveitando, portanto, desta ausência de poder. Veja eles aqui estabelecendo uma barricada, né, para cercar o palácio de governo aqui no território francês para manter o comando. Tá vendo? Então, acontece o seguinte: o movimento comunista, logicamente, que não é querido pela elite, logicamente que não é querido pela burguesia francesa. Lembrando que a burguesia francesa é uma burguesia tradicional, é uma burguesia que está acostumada à luta, é uma burguesia que já participou, inclusive, da Revolução Francesa, que fez com que o processo da Revolução Francesa acontecesse. Então, é uma burguesia habituada à luta. E esta burguesia, então, aproveita um vacilo dos comunardes, né, que estavam no comando, e esta burguesia francesa vai se aliar com os prussianos, que cagam de medo também dos comunistas. Então, veja bem, que coisa interessante. Os franceses estavam em guerra com os alemães, mas são os alemães que vão ajudar os franceses a vencer os comunistas, porque os comunistas eram um inimigo comum dos dois. Era um inimigo comum dos dois, né? E veja bem, o que vai acontecer? A alta burguesia francesa vai fazer um pacto com as tropas prussianas e, com a ajuda do exército alemão, eles vão derrotar os comunardes. Eles vão derrotar estes comunistas, que vai gerar a morte de um grande número de pessoas, né? Então, vejam bem nesta fotografia, os comunardes cercando a cidade. Depois que eles enfrentam os alemães, olha o resultado aqui, ó, caixão para todo mundo. Tá vendo? Foi uma grande derrota por causa da força do exército alemão. Então, o exército alemão entrou rasgando e acabou com o movimento da Comuna de Paris. Lembrando que esse movimento da Comuna de Paris, então, é um movimento revolucionário que deu início, portanto, à era da presença comunista no poder. Depois, esse movimento vai ser levado a término por Lenin, como eu falei para vocês, em 1917, lá na Rússia, né? Depois nós vamos ter um capítulo só para a gente estudar tudo isso. O próprio Karl Marx cita esse movimento em seus livros. E Karl Marx, né, que é o fundador, portanto, do comunismo, Karl Marx afirma que a Comuna de Paris não deu certo porque estes homens não eram verdadeiros revolucionários e tudo, né? Não deu certo porque o capitalismo, né, os derrotou. Não deu certo por causa da presença alemã, do exército alemão, que é realmente muito poderoso, muito forte.
Meus caros, finalizei a matéria deste capítulo. Por obséquio, perguntas? Tudo bem, galera? Ok? Que silêncio sepulcral. Tudo bem, gente? Posso passar para frente? Pode sim, Vonei. Posso? Obrigado. Então, veja bem, eu tenho poucos minutinhos para a aula acabar, então vou fazer pelo menos uma questão com vocês desta matéria. Vamos pegar uma questão do Enem, por gentileza. Vamos fazer uma questão para a gente finalizar esse capítulo, já que na próxima aula, daqui a pouquinho, a gente volta com um capítulo novo, né? Vamos falar sobre o imperialismo na próxima aula. Então, vamos lá. Então, vamos fechar esse capítulo aqui, ó. Tem uma questão do Enem aqui para a gente responder, na página 36 do nosso livro, página 36. Vamos lá. A Comuna de Paris despertou a reação dos setores sociais mencionados no texto. Por quê? Então, vamos ver qual o setor e o porquê, analisando o texto. Sou um partidário da Comuna de Paris, que por ter sido massacrada, sufocada no sangue pelos carrascos da reação monárquica e clerical, tornou-se ainda mais viva, mais poderosa na imaginação e no coração do proletariado da Europa. Sou seu partidário, sobretudo, porque ela foi uma negação audaciosa, bem pronunciada do Estado. Quem fez esta afirmação foi Bakunin, lembrando que Bakunin é um anarquista, né? É um socialista anárquico. Então, veja bem, então, por que a Comuna de Paris despertou, né, reação dos setores sociais? Letra A, porque a Comuna de Paris instituiu a participação política direta do povo. E aí, galera? Participação direta do povo, né? Essa alternativa é bem interessante, pode ser, é isso que os comunistas queriam. Então, vamos deixar aqui uma interrogação, não é? Letra B, consagrou o princípio do sufrágio universal, do voto universal. Aqui não está falando de voto, pelo menos a gente não tem indicação de voto, né? Vamos deixar essa letra B mais ou menos de fora. Então, essa letra B aqui, eu acho que não fala nada sobre sufrágio. Sufrágio é o voto, né? Muito pelo contrário, os comunardes não estabeleceram nenhum tipo de votação. Letra C, encerrou o período de estabilidade política. Então, quer dizer que estava tendo estabilidade política na Europa? Não é verdade. Tanto é que a própria França e a Alemanha estão em guerra. Tanto é que vários conflitos estão acontecendo na Europa. A Europa não tem estabilidade política nesse período, não. Né? Inclusive, o próprio movimento da Comuna de Paris aproveita-se dessa desestabilidade. Simbolizou a vitória do ideário marxista. Vamos deixar uma interrogação aqui, já que essa alternativa, né? Ela fala aí de Marx e etc., das ideias de Karl Marx. Vamos ver, então, se essa é mais correta do que a letra A. Vamos lá, letra E. Representou a retomada dos valores do liberalismo. O grande representante do liberalismo é Adam Smith. Então, logicamente, que a Comuna de Paris não vai falar do grande inimigo de Marx, né, no campo das ideias, que é Adam Smith. Essa letra E não pode ser. Então, nós ficamos aqui com duas alternativas. A letra A, participação direta do povo, ou a letra D de dado, a vitória do ideário, né? A vitória, com certeza, foi do capitalismo, né? Já que os alemães, com Thiers, colocaram para fora os marxistas e mataram muita gente. Vocês viram até o caixão ali no slide anterior.
Entretanto, uma vitória do ideário marxista não é verdade, porque a própria população francesa, a maioria da população francesa rejeitou as ideias marxistas. Então, foi uma parte da população francesa. Na verdade, foi um movimento restrito só à cidade de Paris e só durou 72 dias. Então, não foi uma vitória das ideias marxistas, né? Foi uma queda do sistema marxista. Então, essa letra D não pode responder, a resposta fica sendo a letra A. A de amizade, tá bem? A de amor. E assim nós concluímos este horário. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Perguntas? Um abraço. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Quando for 11h40, a gente continua. Saudações, lá vamos iniciar um novo capítulo.